Olá, guerreiros da educação, gente boa e amiga do concurso da SEDUC. Tudo bem com vocês? Professor Guedelha aqui. Estamos aqui para a nossa segunda aula e vamos tratar da estrutura básica da dissertação. Prontos? Vamos lá. Olha, eu quero ser muito prático com vocês, indo direto ao ponto, sem enrolação, tá? Então eu vou sempre partir de uma questão discursiva de concursos anteriores. Então eu vou apresentar a questão, depois eu apresento como você poderia responder a essa questão, apresentando um texto que eu elaborei respondendo a questão, para mostrar para você que é possível fazer, e depois você pode ir olhando o modelo do texto que eu fiz, treinar e fazer o seu próprio texto. Então vamos lá a questão, aqui na nossa tela. A questão é a seguinte: desenvolva um texto de natureza crítica sobre o sistema educacional brasileiro, especialmente a educação pública de nível básico. Seu texto deve ser dissertativo argumentativo e conter entre 20 e 30 linhas. Lembram que eu falei na nossa primeira aula que você tem que ler atentamente o enunciado da prova para entender o que está sendo pedido? Então veja que essa questão tem algumas coisinhas, alguns detalhes cercando o seu texto. Primeiro, o assunto: Sistema Educacional Brasileiro. Só que não diz só isso. Escreva um texto sobre o Sistema Educacional Brasileiro. O que ele diz aí? Um texto de natureza crítica. Ou seja, você não pode fazer um texto elogiando o sistema educacional brasileiro, dizendo que ele é muito bom, que ele é um dos melhores do mundo. Mesmo que você pense isso, você não pode fazer isso no texto, porque o texto está dizendo que você tem que fazer um texto argumentativo de natureza crítica. Outro detalhe da questão, especialmente a educação pública de nível básico. E também um outro detalhe, entre 20 e 30 linhas, essa deve ser a extensão do seu texto. Vamos lá. Como é que eu respondo a essa questão? Fazer um texto sobre o sistema educacional brasileiro, um texto de natureza crítica. Como que eu faço isso? Vamos relembrar nossa primeira aula. Nós vamos fazer um texto para defender uma tese. Então nós temos que ter uma tese. Nós temos que ter argumentos para defender essa tese. Muito bem. Que tese eu poderia criar para esse texto sobre o sistema educacional brasileiro? O que é tese? Primeira coisa é essa: o que é tese? Tese nada mais é do que uma opinião. É uma frase expressando uma opinião, isso é uma tese. Mas qualquer opinião é uma tese? Não. Tese é uma opinião que pode ser comprovada com argumentos ou com fatos. Os fatos podem ser usados como argumento para comprovar a opinião. Então, se você tem uma opinião que você pode argumentar em favor dela, você pode comprovar com argumentos, você tem uma tese. Bom, Sistema Educacional Brasileiro. Eu criei a seguinte tese para nós fazermos o nosso texto. Daqui a pouco eu vou apresentar o texto para você aqui na tela e você vai ver como eu arrumei esse material. Então eu criei a seguinte tese. Você pode acompanhar comigo aqui. Apesar dos avanços recentes, o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente. Essa é a minha tese. É essa ideia que eu vou defender ao longo de todo o texto. Que o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente. Isso é uma opinião, mas é uma tese também. Por que é uma tese? Porque eu posso argumentar. Eu pergunto para você: o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente. Eu pergunto: existem fatos que podem comprovar isso? Sim ou não? Se você fosse pensar assim, em fatos que possam comprovar que o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente, que fatos você usaria? Você pode pensar aí, que fatos? Você pensar é importante. Eu vou dizer por quê. Quando você recebe a folha
em qualquer concurso, a folha para redação, você tem dois lados ali da folha. Um lado está escrito rascunho, do outro lado, versão definitiva. Esse lado aqui da esquerda, chamado rascunho, ele foi feito para ser usado. A maioria das pessoas olha para o rascunho e fala assim, olha rascunho, eu não estou nem aí para ti. E vai lá para a versão definitiva fazer rascunho lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Use o rascunho. Mas você não vai usar o rascunho para fazer a dissertação. Porque você vai perder tempo. Depois você vai passar limpo, e aí vai passar limpo e o tempo acabou. Você vai usar o rascunho para fazer o seu esqueminha, o seu roteiro de viagem, para depois você viajar mesmo lá na folha definitiva. Então aqui no rascunho, aqui do lado da esquerda, você põe a sua tese. Então eu estou colocando aqui, eu estou no rascunho. Eu ainda não estou desenvolvendo o texto, mas eu estou no rascunho elaborando o meu roteiro. Então eu tenho aqui a minha tese. Então a minha tese vai ser a seguinte. Apesar dos avanços recentes, o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente. Ok. Eu já sei que todo o meu texto vai ser construído para argumentar em favor dessa tese. Tá. Na sequência, ainda aqui no rascunho, eu pergunto que fatos eu posso usar para comprovar essa tese. Selecione três fatos. Porque você, embora você tenha pensado em um monte de fatos, imagino que você pensou, você não pode colocar um monte de fatos que o texto só tem 20 linhas, 30 linhas. 3 é uma boa amostragem. Uma boa amostragem. Então vamos lá. Primeiro fato que eu escolhi para comprovar minha tese. Então eu tenho aqui, acompanhe aí na tela. Primeiro fato. Muitos cursos de licenciatura não preparam o professor para a realidade da sala de aula. Ok? Esse é um fato. Veja que eu estou colocando aí muitos cursos, eu não estou colocando os cursos para não generalizar, porque a generalização é uma forma de incoerência. Então, muitos cursos de licenciatura não preparam o professor para a realidade da sala de aula. Segundo fato, acompanhe comigo aqui, segundo fato, a baixa remuneração desestimula os profissionais. Terceiro fato, há um notório desinteresse da família pela vida escolar dos filhos e pelos assuntos da escola. Ok? Então, eu tenho 3 fatos para comprovar a minha tese. Observe o seguinte, eu estou colocando aqui 3 fatos em frases. Veja que eu não estou colocando aqui no meu rascunho apenas assim, remuneração dos profissionais, desinteresse da família, curso de licenciatura. Não, eu estou colocando frases. Então você observa que aqui eu tenho no meu rascunho 4 frases. 4 frases. A primeira é minha tese e as 3 seguintes são os 3 fatos que comprovam minha tese. Ok? Então vamos lá, dá uma olhada de novo aqui na tela. Minha tese. Apesar dos avanços recentes, o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente. Primeiro fato, muitos cursos de licenciatura não preparam o professor para a realidade da sala de aula. Segundo fato, a baixa remuneração desestimula os profissionais. Terceiro fato, há um notório desinteresse da família pela vida escolar dos filhos e pelos assuntos da escola. Veja, são 3 frases curtas. Faça frases curtas no seu texto. Frases curtas, quanto mais curtas forem, mais claras são. Maior clareza nas frases curtas. Use o ponto, sem problema. Frases compridas, às vezes você, lá no fim da frase, esqueceu o que disse no começo, e aí se contradiz, diz o contrário, etc. Tá. Aqui no rascunho, como você observa, com essas 4 frases que eu tenho aqui, no meu rascunho basta isso. Isso já é o suficiente. Eu tenho uma tese e eu tenho 3 fatos para comprovar. Ao fazer isso, eu já tenho o meu roteiro. Eu posso ir para a versão definitiva e escrever a minha introdução. Como é que eu vou fazer a introdução? Olha, a introdução nada mais é do que essas 4 frases. Eu vou juntá-las e formar a minha introdução. Então, como fica a minha introdução? Agora eu vou ler a introdução do nosso texto, que nós estamos construindo juntos. Então, vamos lá.
Primeiro parágrafo. Apesar dos avanços recentes, o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente, uma vez que muitos cursos de licenciatura não preparam o professor para a realidade da sala de aula, a baixa remuneração desestimula os profissionais e, além disso, há um notório desinteresse da família pela vida escolar dos filhos e pelos assuntos da escola. Pronto, está feita a introdução, não precisa colocar mais nada aí. Viram como é fácil? Eu tenho um pouquinho de trabalho aqui antes, no meu rascunho, para depois eu ganhar tempo produtivamente na elaboração do meu texto. Então eu pego a minha tese, os 3 fatos, junto isso aí, e eu tenho a minha introdução. Aí eu vou para o desenvolvimento. Como é que eu vou desenvolver o texto? Eu vou desenvolver o texto em 3 parágrafos. Em um parágrafo, que é o segundo, primeira introdução. No segundo, eu comento sobre o fato 1. Ou seja, no segundo parágrafo, eu vou comentar sobre o fato de que muitos cursos de licenciatura não preparam o professor para a realidade da sala de aula. Ou seja, eu vou falar sobre formação de professores. No terceiro parágrafo, eu vou comentar o fato 2. Ou seja, o terceiro parágrafo vai falar apenas da remuneração dos profissionais, que é baixa, que é irrisória. Vou para o quarto parágrafo. Nesse parágrafo eu vou comentar apenas a questão da família, o desinteresse da família. Então eu comento um fato em cada parágrafo separado, em 3 parágrafos para o desenvolvimento. Fato 1, depois fato 2, depois fato 3. E por fim, no quinto e último parágrafo, eu confirmo a tese, que eu coloquei na introdução, eu confirmo a tese e faço uma observação final. Vamos ver como ficou o texto? Vamos projetar aqui o texto na nossa telinha e você vai acompanhar comigo a leitura do texto inteiro, como ficou. Vamos lá? Então eu leio com você. Apesar dos avanços recentes, o sistema educacional brasileiro ainda não é eficiente, uma vez que muitos cursos de licenciatura não preparam o professor para a realidade da sala de aula. A baixa remuneração desestimula os profissionais e, além disso, há um notório desinteresse da família pela vida escolar dos filhos e pelos assuntos da escola. Segundo parágrafo. Não há como negar que grande parte dos cursos de formação de professores no Brasil não atende às necessidades do mercado, no sentido de preparar profissionais sintonizados com as exigências da educação no mundo tal como ele é hoje. O que resulta dessa realidade são aulas descontextualizadas, sem conexão com a realidade dos alunos, aumentando o desinteresse e a apatia desses alunos, o que vem a ser uma porta aberta para a desistência e a evasão escolar, que tem sido muito alta. Terceiro parágrafo. Outro fator agravante é a remuneração irrisória dos professores e demais profissionais da educação. Trata-se de um problema que gera outros problemas fáceis de se perceber no dia a dia da escola. Tendo que lutar pela sobrevivência, o professor acaba se envolvendo em sobrecarga de trabalho, o que não raro lhe gera estresses desnecessários. Muitas vezes, além da sua capacidade de administrar, faltam-lhe condições para um melhor preparo e até mesmo a compra de livros ou a frequência a teatros ou cinema acabam se tornando objetos de luxo. Sem dúvida alguma, nunca se terá um sistema educacional sério sem a real valorização dos profissionais. Quarto parágrafo. Como se isso não bastasse, há a crônica ausência da família. É comum no Brasil os pais transferirem para a escola uma responsabilidade que é deles, a de educar os seus filhos. Depositam as crianças na escola e esperam que esta dê conta de conduzir os destinos delas, sem que haja praticamente nada da referência familiar
tão necessária ao desenvolvimento saudável de um ser humano em formação. Depois, pouco ou nenhum interesse demonstram de fato pelo acompanhamento do seu dia a dia no ambiente escolar. E quase sempre que esse tipo de atitude acontece, o processo educativo sofre rupturas que vão afetar decisivamente os resultados. Conclusão. Em suma, a educação pública do país ainda tem sérios obstáculos a serem superados para atingir um nível de excelência. Há avanços que são inegáveis, mas há também ranços que parecem estar longe da solução definitiva. A soma do esforço e dedicação de todos os setores e atores envolvidos com a educação pode ser um bom começo no sentido de alcançar o ideal que se busca. Observe aí, no nosso texto, que eu fiz nada mais, nada menos do que aquilo sobre o qual nós conversamos. O que eu fiz? Peguei o tema da questão, Sistema Educacional Brasileiro, numa visão crítica, criei uma tese, selecionei 3 fatos para comprovar a minha tese, juntei essa tese com esses fatos em um parágrafo, que foi a introdução, depois comentei cada fato em um parágrafo separado, depois, na conclusão, eu confirmei a tese e fiz a observação final. Na nossa próxima aula, nós vamos voltar a este texto para mostrar alguns detalhes importantes de estratégias discursivas de uso da língua que foram manipuladas na construção desse texto. Espero você, beleza?